Fala galera do canal, beleza? Eu sou o Rodolfo Dirac e hoje a gente vai estudar um pouco sobre sinais e processos. O que a gente vai aprender é a enviar uma notificação para um processo para informar, né, para esse processo que um determinado evento ocorreu. Na prática, o que a gente vai aprender é enviar para esse processo um sinal. O que é um sinal? Como é que funciona um sinal? Ok? Um sinal, a gente vai enviar esse sinal para o processo utilizando o comando kill, um número positivo que identifica esse sinal, ok? E identificar este processo pelo PID, ou Process ID. Né? É um número inteiro positivo que o processo recebe assim que ele entra em execução. Vocês devem estar se perguntando, bom, Rodolfo, mas o que é um processo? Um processo, na prática, ele é um programa em execução. Depois que eu faço a compilação, né, do meu programa em linguagem C, né, e eu formo o meu arquivo executável, né, depois da etapa de compilação, e coloco esse executável para rodar utilizando /, nome do executável, ok? O sistema ele vai colocar esse programa em execução e vai dar para esse programa em execução um identificador, um número inteiro positivo que o identifica para o sistema. Okay? Esse número é o que a gente chama de Process ID. E utilizando esse número, eu vou poder me comunicar com este processo através dos sinais. Ok? Para que a gente precisa saber disso? Para ter uma forma, né, de comunicação com o nosso processo, com o nosso programa que está lá em execução, e para que ele possa responder a um evento externo. Ok? Então, para que a gente vai precisar disso? Para que a gente vai precisar dos sinais? A gente pode informar, né, fazer com que o processo responda a um evento externo. Então ele está ocorrendo a sua execução e ele está monitorando outro processo. E aí, assim que esse outro processo terminar a sua execução e liberar um determinado recurso, né, ele envia um sinal para este primeiro processo e esse primeiro processo começa a executar uma determinada rotina, uma determinada função. Ou então ele emite, né, ele muda uma variável que tem um determinado status de execução, ou ele emite uma mensagem de login para um determinado arquivo. As aplicações, né, desse tipo de comunicação entre processos, elas são variadas e dá para fazer muita coisa, ok? Então já vou pedir para quem não for inscrito no canal para se inscrever e ativar as notificações, para todo mundo deixar o like no vídeo, isso ajuda a fortalecer o nosso trabalho. Né? E também, se você tiver condições, tem um link na descrição com o nosso Apoia-se. E você pode ser apoiador do canal por apenas R$5 por mês. Vamos lá para a aula. Bom, para começar a trabalhar com sinais, né, a primeira coisa que a gente vai fazer é utilizar o Tmux. Né? Eu vou deixar aqui um cartão ou um link na descrição, onde eu ensino a utilizar o Tmux. O que a gente vai fazer é dividir a tela em 3 terminais, okay? Utilizando o Tmux. Apertar aqui Ctrl B, Shift 5, Ctrl B, Shift, aspas duplas. Então vou ter 3 terminais. Um desses terminais eu vou poder executar o meu código. No outro terminal eu vou exibir a função. E no outro terminal eu vou simplesmente mandar sinais para o meu processo. Ok? Então a primeira coisa que a gente tem que fazer é criar o código. Apertar aqui Ctrl B, O, para me mover para essa tela aqui, da esquerda. E Ctrl BZ para dar zoom nesta tela, ok? Então está aqui, né, o terminal onde eu vou trabalhar. Vou utilizar o editor de textos VI e vou criar um arquivo chamado sinais.c, ok? Primeira coisa que eu tenho que fazer é incluir as minhas bibliotecas padrão. Então include stdio.h, include a minha stdlib.h e a minha biblioteca que vai definir a minha função, signal, vai associar um determinado sinal a uma função de resposta, ok? Para isso eu incluo a biblioteca signal.h, ok? Se escreve signal, S-I-G-N-A-L. Vou até aumentar aqui, né? Signal.h, ok? Agora, né, a gente vai criar uma variável de escopo global,
né, um inteiro A, ok? Justamente para que a gente possa manipular esse inteiro, né, e possa alterar mandando sinais para esse processo. Então vou ter aqui um inteiro qualquer que vai determinar algum status de execução ou alguma coisa dentro do processo, e aí eu vou ficar enviando sinais para alterar esse inteiro. Okay? Vou criar aqui a minha função main, int main void, que eu não quero que ela receba nenhum parâmetro. E aqui na minha função main, eu vou chamar a minha função sinal. Okay? Essa função sinal, né, se escreve exatamente da mesma forma que está o nome da biblioteca, signal, que eu coloco signal também. Okay? É sempre importante atentar, né, para esse G, para não confundir com a pronúncia em português, né, de sinal sem o G. Então aqui a gente vai colocar o nosso sinal. Esse sinal ele precisa ser um número inteiro positivo. Okay? Então eu vou colocar aqui 15. E eu vou colocar o nome de uma função associada a esse sinal. Vou colocar aqui trata sinal. Ok? Esse vai ser o nome da nossa função. Eu vou fazer com que esse código seja executado em looping. Num looping infinito. Porque eu quero, né, poder enviar sinais para este código. Né, e eu não quero que ele interrompa a execução antes de eu enviar o sinal. Então eu vou colocar aqui um while, ou seja, esse looping, né, essa condição vai ser sempre verdadeira. No C é verdadeiro, qualquer valor diferente de 0, né, para o C é interpretado como uma condicional verdadeira. Ok? E aqui dentro eu vou colocar a minha printf. O que eu quero é exibir o valor de A. Então vou colocar aqui A igual a %d barra n. Esse %d vai ser substituído pelo valor de A. E esse %n é para pular uma linha. Então aqui eu vou colocar simplesmente o valor de A. Ok? Depois que eu exibir o valor de A, eu vou fazer A mais mais. Ok? Vou incrementar o valor de A. Depois disso, né, depois de incrementar o valor de A, eu vou utilizar a função sleep. Okay? Eu vou passar o número 3 para essa função. Ok? O que é essa função sleep? Essa função sleep ela vai fazer esse programa dormir por 3 segundos. Então, esse 3 aqui é a quantidade de segundos que eu quero que meu programa durma, né, quando ele chegar nessa linha aqui, na linha 14. Okay? Então, ele vai exibir o valor de A com printf, vai somar 1 ao valor de A e vai dormir por 3 segundos. Aí ele volta, exibe o valor de A, soma 1 e dorme por 3 segundos. Ok? E ele vai ficar executando isso em looping até que eu envie um sinal para ele, né, ou encerre a execução do processo. Aqui eu vou colocar A igual a 0, para dar um valor inicial, né, para a minha variável A. E agora eu tenho que definir quem é essa minha função de resposta. A minha função trata sinal. Eu vou escrever aqui. Essa função ela tem que ser do tipo void. Vou colocar trata sinal. Ela tem que ser exatamente o mesmo nome que está aqui. Ok? E aqui eu vou definir a minha função. Ok? Na realidade, essa função tem que ser do tipo void com um parâmetro inteiro. Okay? Esse parâmetro inteiro é o meu sinal. Ok? Então, esse aqui é que tem que ser o tipo, né, e o parâmetro da função. E aqui dentro eu posso escrever, por exemplo, printf. Vou colocar aqui que eu estou encerrando a execução. Ok? E aí eu vou sair com exit 15, que é o número do sinal. Ok? Eu posso colocar qualquer valor aqui, mas eu vou colocar 15 só para ficar exatamente igual ao número do sinal. Ok? Então está aqui a nossa função trata sinal, que é a função que vai ser a minha função de resposta sempre que eu enviar o sinal 15 para esse processo. Vou sair e salvar. Ok? E agora eu posso fazer a compilação, né, desse meu programa com GCC, nome do programa, -o, nome do arquivo executável, né, sinais.x.
ele disse que tem uma função, uma declaração implícita para a função sleep. Então vamos lá em sinais.c. É que eu esqueci de acrescentar mais uma biblioteca aqui. Então vamos colocar aqui include unistd.h. Ok? Essa biblioteca ela vai ter a definição da minha função sleep. Ok? Para o programa dormir por 3 segundos. Posso refazer a compilação. Posso executar o meu programa. Ok? A cada 3 segundos ele vai incrementar o valor de A e exibir aqui para mim na tela. Posso apertar Ctrl C para encerrar o processo. Vamos voltar lá. Né? Eu quero também que ele faça algo antes para mim. Antes, né, de exibir o valor de A, eu quero que ele exiba para mim o PID do processo, para que eu possa, né, enviar sinais para esse processo. Então eu vou colocar aqui printf. E aqui eu vou colocar para ele exibir o PID do processo igual a %d, né, /n. A função que eu utilizo para obter o PID do processo é a função getPID. Okay? Essa função aqui, ela vai me retornar o PID do processo, e aí eu vou substituir aqui onde está esse %d. Olha só, vou sair salvar, refazer a compilação, a gente vai executar. O PID desse processo é 3353. É com esse número aqui que eu vou poder enviar sinais para esse processo. Então vou apertar Ctrl B Z, okay? Ctrl B O, e aqui eu estou nesse terminal. Nesse terminal aqui eu vou digitar kill menos 15, que é o sinal da minha função, trata sinais, e o PID do processo, que é 3353. 3353. Vou apertar Enter. Ele me informou que está encerrando a execução. Ou seja, ele exibiu aquela printf justamente da minha função trata sinais. Ou seja, eu acabei de enviar um sinal para que esse processo exibisse, né, essa mensagem na tela. Eu só esqueci de colocar o /n aqui, né? E para que encerrasse a execução. Se eu colocar Ctrl BO de novo, e der echo na variável $dúvida, né, o valor de $dúvida é igual a 15. Vou só apertar Ctrl BZ de novo aqui. Né? Então, o valor de $dúvida é 15. Ou seja, exatamente o valor retornado pela minha função exit. Ou seja, eu enviei um sinal para esse processo, né, de maneira correta, e ele respondeu com a minha função trata sinais.